Memórias. Desde nenê, eu lembro dele, desde que ele era nenê. Já aqui em Araraquara, eu saía da minha casa, lá na José Bonifácio, eu morava, e vinha todos os dias que a mãe dele fazia um tratamento, eu ficava com ele, olhando ele. E ele tinha apenas um aninho, não sei se alguns meses, mas um aninho é certeza. Eu ficava com ele, acompanhei sempre o crescimento dele e também a juventude dele, né? Sempre acompanhei. Ele foi sempre um menino muito bom, bonito, e sempre gostou dessa tia também. Me levou para madrinha 2 vezes na vida dele. Na primeira formatura dele da escola industrial e a segunda de casamento. Fui madrinha dele de casamento também. Eu não lembro tanto assim, porque aquele tempo, por exemplo, não existia essa pré-primária, essas coisas. Então ele começou a estudar mesmo só com 7 anos, no primeiro ano, né? Que não tinha naquele tempo. Mas sempre que eu podia, eu ia lá vê-lo. E vou contar uma história para você da minha irmã Terezinha, que já faleceu. Ela ficou tão apegada quando eles moravam ainda na fazenda e vinham para cá, ficavam na nossa casa, né? Na casa dos pais da mãe dele, né? Meus pais, aliás, né? E quando ia embora, essa minha irmã ficava até doente, que é mais velha que eu, né? Ela ficava até doente por falta do menino, tanto que ela se apegou do Geraldinho, como a gente dizia, né? Nosso Geraldinho, né? E o que eu lembro bem disso, e lembro que eu ia fazer companhia para ele, aliás, ficar com ele, que a mãe dele saía para um tratamento médico. Eu acho que foi naquele tempo, nós não tínhamos assim tanto ginásio como nós temos aqui agora. Nem me lembro se já existia o estadual. O estadual não existia, certeza. E acho que se tivesse era só ginásio pago, né? Naquele tempo nós não tínhamos nem o IEBA. Não tinha, não. E aí, não sei se foi porque ele via o tio Gildo, que tinha feito a escola profissional, que tinha se dado bem. O Gildo era um bom profissional, então ele admirava o tio, né? De modo que eu penso que é isso que influenciou, né? Depois do industrial, ele foi o normal professor, né? Sou eu. Mas ela é linda, mas não quero me chamar de linda, que aí foi a formatura da industrial. Foi, eu já era casada e já tinha minhas filhas. Ai, que saudade desse tempo. Esse vestido eu fiz próprio para a formatura, para a festa, né? Era um vestido de seda pura, na cor ferrugem claro, e esse cinto eu mandei bordar, né? Ele não parava de falar nesse cinto, tanto no dia como depois. Sempre ele lembrava desse cinto. Aqui foi a primeira formatura dele, da industrial, né? E aí eu não me lembro bem aonde ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar em algum lugar, não estou lembrando. Quando ele terminou o ginásio, né? Eu acho que aí que ele entrou na rádio, porque ele fazia o normal à noite, né? Eu acho isso. Ela lavava, assim, roupa Tinha três freguesas que eu me lembro bem. Tinha uma que o marido dela tinha uma tipografia, né? Que se diz, uma gráfica. Ela se chamava Tina Ferrari. E essa tipografia era Ferrari.
E a Daia, uma das freguesas dela, que se dizia freguesa, era essa Tina. E que ela lavava a roupa. Mas que roupa? Aqueles lençóis brancos de antigamente, alvos como uma neve. Não, eu nasci lá, mas eu... Você nasceu lá? Nasci, mas eu conheci depois, né? Porque quando eu tinha 4 anos, mas ele não existia ainda, a sua avó, a Gidália, me levava para lá, para ficar com ela. Então, mas aí ela tinha perdido os 2 primeiros filhos, né? Um só. Ela tinha perdido a primeira filha. E, então, o Geraldo não existia ainda, né? Ele sempre brincava comigo. A gente se via muito pouco, mas quando a gente se encontrava nos encontros de família, sempre ele fazia presença, só que ele não participava assim desde o início, ele ia só mesmo para cumprir o dever, de cumprimentar todo mundo, mas não deixava de ir. Isso aqui já era agora, depois de casado, né? Ele já era casado nessa época, né? Ele se casou na igreja Santa Cruz, como eu te falei antes, que eu fui madrinha, e foi um casamento muito bonito, sabe? Ele se casou ali na Santa Cruz. Eu lembro que ele gostava de jogar futebol. Ele sempre, toda tarde, ele ia jogar bola. Não sei se tinha um campinho ali perto da casa dele. Mas todos os vizinhos gostavam deles todos, principalmente ele, né? Ele foi um jovem muito alegre. Ele não era de visitar ninguém. Mas se você precisasse alguma coisa, ele te atendia na maior boa vontade. Quando ele veio me convidar para madrinha, eu morava na Casa da Fonte. E a gente até saímos assim para o quintal. Eu lembro que fosse agora, ele debruçou assim, que eu tinha um quintal grande. Ele debruçou assim no muro que dividia a parte que tinha árvores frutíferas, né? Na parte de terra, e para cá já era calçada, né? Ele debruçou assim, e a gente ali conversando muito, e ele falou: sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu queria te levar para a madrinha no meu casamento. Muito quieto, ele não era de conversar muito, né? E elas eram caprichosas, elas arrumavam toda a roupa dobrada, botavam alfinetes nas pontas. Você vê que capricho, viu? Ele frequentava muito a igreja de Santo Antônio. E quando tinha a quermesse de Santo Antônio, que é em junho, ele ficava de repórter, ele ficava falando no alto-falante lá da igreja, porque tinha quermesse, né? Todo mês de junho tinha aquela quermesse da junina, né? E ele trabalhava como repórter ali, sabe? Ali que ele começou. Meu pai ligava sempre para saber as notícias daqui da cidade, né? E nessa a gente viu e reconhecemos a voz e fomos saber, né? Ele não contava, ele era muito discreto e guardava tudo para, né? E quando a primeira vez que ele foi vereador, eu morava, acho que aqui, eu sei que eu votei nele, né? E quando eu estava morando em São Paulo, nós não viemos votar, porque, e tem mais, mas ao mesmo tempo que nós não viemos, ele não participou a gente, que ele estava sendo candidato. Porque acho que quando ele viu que eu não vinha aqui votar, isso na segunda. Lá em Gavião foi gente, que eu tenho parente que era chefe da usina lá, né? Irmão do meu marido, né? E ele comentou que ele tinha prometido muita coisa, mas ele, não só ele, todos prometem, mas não sabe se vai poder cumprir. Porque ele foi inexperiente porque as pessoas vão pedir mesmo. Isso daí né? E ele foi inocente, inexperiente em prometer, mas uma coisa que não é só dele. Foi essa vez que ele ficou de mal comigo. E vou te contar outra coisa, que não sei se interessa ou não. Quando o pai dele ficou doente, que se internou em São Paulo, eu fiquei sabendo, eu morava em São Paulo.
Eu fui no hospital, fiz um pão caseiro, levei pão, levei manteiga, levei faca, tudo, porque lá não tinha nada. Nós fomos visitá-lo, lógico, né? Minha irmã, e como eu estou te falando, eu sabia que ficar no hospital não é uma maravilha para ninguém, não só para o doente, como acompanhante. E eu fiz o pão, que eu faço pão caseiro de vez em quando, aquele pão bonito, assim, que cresce bonito. E me vinguei, né? Não cumprimentei. Foi ele. Foi ele. Eu acho que foi na casa da sua avó mesmo, eu estava lá e ele me cumprimentou, sabe? E ali passou o mal-estar. Não. Nunca mais toquei no assunto e nem ele. Também não tocou. Voltamos a nos falar e ficou por isso. O passado ficou para trás. Sempre foi muito falante, principalmente comigo. Gostava de elogiar muito. Minha tia bonita, minha tia... Se falava a verdade, eu não sei, mas me falava sempre isso, né? E essa é minha tia querida, essa é minha tia bonita. Nem parecia que tinha acontecido aquele fato que eu já acabei de falar, né? Mas ele foi muito querido de nós todos. E sabe que eu lembro? Que ele era tão gordinho, bonitinho. Tinha uma mesa lá que era uma mesa assim mais rústica, assim, ficava na cozinha, assim, meio para fora. Eu botava ele ali na mesa, brincava com ele, fazia, sabe? Eu sei que aconteceu isso, né? Ele chegou, não me cumprimentou, ficou aquele... Porque ele já tinha falado para ela que com certeza ele ficou com raiva de eu não ter vindo. E tinha falado para ela, para mim acabou. Quando eu encontrar com a Zilda, ele falava, quando eu encontrar, para mim acabou. Na minha mente tem isso, né? Porque um voto não ia resolver a vida dele, né? Então ele não podia, porque ele devia ter pensado melhor e perguntar para uma que ele não falou que ele era candidato. Foi a minha mãe disse, ele nem falou que era candidato. Outra, que ele não procurou ver se a gente podia vir ou não, entendeu? Ele nunca foi de fazer visita para a gente. Eu acho que não era por maldade. Eu penso que... Porque quando encontrava, ele estava sempre alegre. Sempre, como eu te falei, ele brincava muito comigo. Me chamava de tia bonita, de tia não sei o quê, né? Brincava, sempre. Então, eu não posso ter mágoa dele por esse motivo que eu te contei, nada, porque a alegria dele e a educação dele falava mais alto. Interessante isso, né? De fato, você está falando, eu estou lembrando que quando ele chegava lá para cumprimentar durante a festa, que ele não ia... ele cumprimentava, ficava ali um pouco, logo já... né? E ir embora.